Bem, alunos, tudo bem? Aqui é o instrutor Marcos, na processos administrativos. Nossa unidade hoje é rotina de compras. Nós estamos aí na nossa nona aula, dia 19 de maio, tá certo? E hoje vamos ver um pouquinho aí de alguns assuntos importantes para vocês. Antes disso, eu gostaria de deixar essa frase com vocês: humildade não te faz melhor do que ninguém, mas te faz diferente de muitos, tá? Então a humildade vai lhe ajudar a você enxergar muitas vezes as suas falhas, as nossas falhas, né? E o que te vai fazer diferente é que as pessoas vão poder, quando olharem para você, conversarem com você, poderão ajudar você, né? Naquela caminhada. Quando perceber que houve algum erro, eles vão ter muito mais vontade de te ajudar por entender que você é uma pessoa humilde, tá? E vai ser diferente em relação aos demais aí, tá bom? Para você pensar, para você meditar um pouquinho aí, tá legal? A nossa competência hoje que nós vamos trabalhar: preencher e conferir documentos de compras e de controle de estoque, bem como planilhas segundo critérios pré-estabelecidos, tá? Então nós vamos trabalhar com essa competência. A unidade que nós vamos mexer hoje, pessoal, nessa nona aula, é o que são bens patrimoniais, tá? Então nós vamos ver um pouquinho aí o que esses bens representam para a empresa, como é que vai ser, tá? E depois nós vamos ter uma atividade no final que eu vou contar muito com a sua participação e com a sua ajuda, tá legal? Vamos lá. Primeiro vamos deixar aqui um conceito do que é bem patrimonial, tá? Bem patrimonial, toda e qualquer propriedade que possa ser convertida em moeda. Então, a empresa, se o prédio que ela tem, por exemplo, for próprio, tá? Aquele prédio em algum momento pode ser vendido, pode ser convertido em dinheiro, tá? Mas se ela possuir um aluguel, ela pagar aluguel nesse caso, não é um bem dela, tá? É um bem de uma outra pessoa. Então, um bem patrimonial é aquilo que pode ser convertido em moeda. Do ponto de vista da contabilidade, gestão patrimonial é também do ponto de vista jurídico também, tá? Bem patrimonial é todo e qualquer patrimônio que pode ser convertido em dinheiro do mesmo modo, não sendo considerado bens patrimoniais as propriedades, direitos que não tenham valor financeiro. Então, somente aquilo que vai gerar alguma coisa, algum valor para a empresa, tá? Agora nós temos aqui dois tipos de exemplo, tá? Primeiro exemplo, bem simples, bem patrimonial, pode ser o exemplo de um prédio ou instalação física, uma vez avaliado por um profissional habilitado na área de avaliação imobiliária, ou então por peritos imobiliários. Um prédio pode ser facilmente, né, ter o seu valor convertido em dinheiro e posteriormente repassado ou vendido. Algumas empresas têm, por exemplo, prédios próprios, tá? Vou dar um exemplo de uma empresa que eu trabalhei, chamada Loja 100, né? Ela está localizada na Baixada Fluminense aqui do Rio de Janeiro, né? E ela é muito forte em São Paulo. Pelo menos até na época que eu saí da empresa, isso aí alguns anos atrás, ela tinha aproximadamente quase 200 propriedades. Então ela, na verdade, ela abria a loja, mas a loja que ela abria era dela mesmo, patrimônio, né? E hoje a maioria das lojas, tá? Casa Bahia, Ricardo Eletro, Ponto Frio, a maioria o prédio não é próprio, e sim alugado. Então tem algumas empresas que preservam essa parte de bens patrimoniais um pouco diferenciada das outras, tá? Como outro exemplo, nesse caso aqui, mais abstrato, temos, por exemplo, uma patente de uma nova tecnologia, né? Uma vez avaliada por um profissional especializado, essa patente também pode ser convertida em valores financeiros e posteriormente vendida para outra empresa ou pessoa física que seja, tá? Então nós podemos perceber aqui quando uma patente, tá? Nós temos aí, por exemplo, a questão do McDonald's. O McDonald's é uma patente. Aquilo ali pertence, a marca em si pertence a um grupo, né? Eles têm, tá certo? Vendem, colocam os seus nomes nesses estabelecimentos, e desses estabelecimentos ali as pessoas podem comercializar produtos que, na verdade, aquelas marcas pertencem a outras pessoas. Então eles pagam como se fosse um aluguel por aquela marca lá, tá? Para utilização da marca. Agora, como classificar, né, os bens patrimoniais, pessoal? São duas formas distintas, tá, de classificação dos bens patrimoniais, e vamos mostrar ambos, né? A primeira é em relação ao tipo de ativo. Ele pode ser de consumo
ou um bem permanente. Tá? Vamos ver primeiro o de consumo aqui. Os bens patrimoniais de consumo são aqueles bens adquiridos para um uso imediato, tá? Em um período inferior a um ano. Materiais de limpeza, de escritório, tá? Alimentos, peças de máquinas que requerem substituição constante, tá? Entre outros de enquadramento desse tipo de bens patrimoniais, tá? Então, são bens patrimoniais de consumo, tá? Então, por exemplo, a lâmpada da empresa, né? A luminária da empresa, tá? Agora nós temos aqui bens patrimoniais permanentes, que são aqueles que têm uma durabilidade maior ou que ainda têm a expectativa de gerar recursos para a empresa ao serem vendidos. Esse tipo de bens também é conhecido como ativo imobilizado. Então, por exemplo, ele compra um aparelho de ar-condicionado. Esse aparelho de ar-condicionado ele vai servir a empresa, porém, num determinado momento, ele poderá ser vendido, tá? Ele poderá ser vendido, ele poderá ser repassado, mesmo que seja num valor mais baixo, mas ele pode ser vendido também, tá? O segundo tipo de classificação dos bens patrimoniais é o relacionamento justamente com os bens permanentes, que podem ser listados como tangíveis e intangíveis. Vamos verificar o que são tangíveis, tá? O que são ativos tangíveis, são aqueles bens físicos que a empresa possui, edifícios, veículos, móveis, máquinas, computadores e muitas outras categorias, tá? Esses são os bens tangíveis, tá? Agora temos também, né, algumas empresas, nós temos aí os intangíveis, que são software, patente, marcas e direitos autorais que podem fazer parte dos bens patrimoniais de uma empresa. No entanto, eles não têm uma existência física, não podem ser trocados ou fazem parte do ativo intangível da empresa, tá? Então, a marca da empresa é algo que, na verdade, quando escreve no papel, ele continua sendo intangível, porque, na verdade, aquilo ali é muito mais do que um papel, né? Então, nós temos aí a marca Mercedes-Benz, nós temos Microsoft, tá? Nós temos a Intel, tá certo? Nós temos aí outras marcas que você, de alguma forma, você vai poder estar utilizando, mas só que, claro, a nível de publicidade e tudo, tá? Agora, o que bens podem ser classificados? Os bens podem ser classificados de que forma, pessoal? Na gestão patrimonial, tá? E o patrimônio em si. Então, vamos lá, reforçando aqui. Bens móveis, que podem ser transferidos de um lugar para outro e que não perdem as suas características, ou seja, são passíveis de remoção sem danos, como, por exemplo, os bens móveis em termos de máquina e veículos. Então, os bens da empresa podem ser móveis, tá? Os bens da empresa também podem ser imóveis. Ao contrário do item anterior, os bens imóveis não podem ser removidos, tá? No seu local natural, sem sofrer danos. São todos os bens vinculados ao solo, como, por exemplo, terrenos, edifício, casa. Então, esses são os bens imóveis. Bens tangíveis possui uma forma física, exemplo, máquina, equipamento, né, e mercadoria. Os intangíveis nós já estivemos verificando também, tá? Que não são físicos e, portanto, não podem ser tocados. Direitos autorais, marcas, patentes, nessa lista aqui também, tá? Bens de vendas, que são destinados à venda, produto de estoque, de bens de venda, tá? Bens numerário, dinheiro em caixa ou em banco, tá? Bens de consumo, usados no processo produtivo, ao final geram despesas para empresas, tá? Na lista de bens de consumo entra como produto de limpeza, combustível, material de escritório. Então isso faz parte dos bens de consumo de uma empresa, tá certo? Aqui nós temos aqui outro exemplo também com relação a bens imobilizados, tá? Mais uma vez citando aí prédios, equipamentos, outras coisas. Agora, pessoal, nós temos a empresa, ela simplesmente ela não pode ter seus produtos como sendo bens sem nenhum controle, tá? Então, ela tem necessidade de tempo em tempo dela fazer um acompanhamento, tá certo? Então, vamos imaginar que você trabalha numa empresa e a empresa tem filiais. Então, ela comprou, por exemplo, na abertura da empresa, ela comprou 10 aparelhos de ar-condicionados, mesa para escritório, caixa registradora, que seja, tá?
E ela tem que fazer um levantamento de vez em quando para saber onde está. Tá? Então ela quer saber, por exemplo, cadê os 10 ar-condicionados? Cadê? Onde está? Ela quer saber onde está. Então você tem que fazer uma relação, tá? E tem aí um acompanhamento aí. Se você prestar atenção no que o rapaz está fazendo aí, ele está pegando o celular, apontando para uma etiquetinha. Você talvez não consiga visualizar, mas essa etiquetinha, a gente vai ver mais à frente ali, é colocada nos produtos, tá? Então nós vamos ver agora aqui como é que nós vamos fazer nosso exercício e que aquela plaquinha vai significar ali, tá? Olha as plaquinhas que eu falei com você aqui, ó, tá? Aqui nós temos aqui a plaquinha da Coral, tem a numeração. Mais embaixo nós temos da VR, que é Vale Refeição, tá? De uma transportadora aqui, Braspress. Então são plaquinhas que são feitas e que tem o nome da empresa e um código de identificação, tá? Essa identificação é uma forma que a empresa tem de saber. Então nós vamos fazer um exercício que você vai... essa empresa precisa saber de alguns dados aí e você vai estar fazendo, tá certo? Então vamos agora aqui a explicação da nossa atividade aqui que você vai precisar fazer, tá certo? Então eu vou ler para você aqui, ó. Você trabalha na empresa Empreendimento Léo, já limitada. Possui diversos bens patrimoniais, tá? O diretor, senhor Jamil Miranda, solicitou que você faça o levantamento de 15 itens, tá? Que estão localizados na sede da empresa. Então, você vai precisar fazer aí esse levantamento desses bens, tá certo? Que bens são esses? Você vai me dizer quais são os bens, tá? Primeiro, você vai fazer uma tabelinha desse tipo aqui, tá? Estou dando a explicação direitinho aqui, mas aqui você vai fazer uma tabela desse tipo, tá bom? Primeira coisa, você vai fazer uma etiquetinha. A etiquetinha é identificando aqui, tá? O nome da empresa, tá certo? E um número, tá? Então todo produto vai ter um número e um nome. Não é obrigado colocar o nome no produto, tá certo? A etiquetinha você pode ver que não tem nome do produto, só tem numeração, tá? Quantos números? 3, 4 números aí que seja, tá? Nós temos aqui no Braspress aqui, por exemplo, nós temos 4 números, tá? Nós temos do Vale Refeição aqui, que são 5 números. Então você vai estar criando aí uma numeração, tá? De 4 ou 5 números aí, tá legal? Aí nessa tabelinha, tá? Você vai colocar nome do bem, produto ou objeto, tá? Ar-condicionado Philips, 9.000 BTUs, tá? Ou melhor, perdão, ar-condicionado 9.000 BTUs. Agora embaixo, que marca pertence esse produto? Ah, pertence a Philips. Então, no nome, tá? Você vai botar o que é, mas a marca também você vai estar citando, tá? Tem produtos que tem que ter a marca também. O nome do fornecedor que vendeu para vocês, tá? Então, qualquer fornecedor aí, tá? Data da compra, valor do produto ou objeto, número da nota fiscal, você vai citar aí 4, 5 números que seja, tá? A situação do produto ou do objeto, tá ativo ou inativo, tá? Por que é importante? Se está ativo, a empresa significa que está utilizando. Se está inativo, é que ele, na verdade, ele já não está fazendo mais parte daquela relação lá, tá? Então eu preciso que você, de alguma forma, esteja fazendo aí direitinho aí, tá certo? Aqui está a tabelinha, que você vai poder fazer no Word aí, né, no Excel, aonde para você for melhor aí, tá legal? E aqui nós chegamos ao final da nossa atividade, tá? Conto com vocês, muito obrigado, tá? E vamos partir para a nossa última aula nossa aí, que é na semana que vem. Um abraço para vocês, tenham um bom dia, um bom estudo para vocês, tá?